O homem coletivo sente a necessidade de... Então, mas o SEG, tá ligado? O SEG... Começamos agora o Geocast, o podcast da Geografia USP. Fala galera, aqui é o Tim. Salve, aqui é a Mariana. Salve, salve, aqui é o Vitor. Aí, mano, aqui é o Leria. E nós somos o Geocast. Esse podcast é apresentado por alunos do curso de Geografia da USP. E o objetivo é trazer a visão e os temas da geografia colocados nos debates atuais, sempre botando na frente o pensamento crítico e a construção de uma sociedade mais igualitária. A ideia também é fornecer um canal alternativo para aqueles que buscam saber das novidades sobre as lutas políticas que a esquerda vem desenvolvendo nas ruas e fora delas. Bom, é isso aí, galera. Vamos então pro Rádio Guerrilha. E agora com você, a Rádio Guerrilha. Não esqueça seus materiais rochosos e a água na mochila. Traga a pá e a enxada. Cave sua trincheira. Tire a caneta e o papel da bolsa. Anote o que há de mais movimentado. O supra-sumo, a nata do lixo. Aquilo que tem balançado os corações de luta da metrópole mais deprimente da América Latina. Dia 12 de outubro, no Museu da Imagem do Som, às 2h30 da tarde, vai ter um evento sobre o poeta italiano Pasolini. Dia 13 de outubro, às 6 da tarde, um evento de exibição do documentário Lincoln com Fogo na Faculdade de Arquitetura da USP. Dia 17 de outubro, às 6 da tarde, no máximo, grande ato contra as reformas na educação. E na semana que vem vai ter a 13ª edição da Semana de Geografia, dias 19, 20 e 21 de outubro. Mais pra frente, no dia 24 ao dia 27 de outubro, o Congresso dos Estudantes de Geografia. Dia 26 de outubro, às 5 da tarde, no Teatro Municipal, Ato Nacional pela Tarifa Zero. Dos dias 12 a 15 de novembro, vai ter o 9º Encontro Regional de Estudantes de Geografia da região sul em Porto Alegre. No dia 13 de novembro, às 6 da manhã, no viaduto Alcântara Machado, um ato contra a reintegração de posse das malocas, organizado pelo Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais. Também no dia 13 de novembro, às 10 da manhã, durante o dia todo, a 7ª Feira Anarquista de São Paulo, no Tendal da Lapa. Dia 15 de novembro, roda de conversa sobre privatização e reforma na educação, às 2 da tarde, no Parque da Ciência. E por hoje é só, pessoal. Bom, galera, nesse segundo bloco, questão de ordem, a gente discute os assuntos principais do programa. Para quem não sabe, questão de ordem é um método utilizado em secretários estudantis para adequar os temas e as ordens a serem discutidos. Bom, nenhum tema melhor e mais polêmico para começar o primeiro Geocast, que é a reforma no ensino médio. Hoje está no Congresso como a MP 746, proposta pelo Ministro da Educação Mendonça Filho e presidente Michel Temer, que deve ser avaliada pelo Congresso Nacional em 120 dias. Bom, para esboçar a MP, a gente vai falar primeiro os principais pontos que eles vão alterar no ensino médio. Seria principalmente o aumento da carga horária de 800 para 1.400 horas ao ano, o despeso da necessidade de licenciatura na área lecionada, por notório saber. As 13 matérias serão obrigatórias apenas no primeiro ano e na metade do segundo. O ensino modular será colocado a partir da metade do segundo ano, com módulos que incluem linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino técnico. O vestibular vai ter profundas mudanças, por exemplo, no Enem e nas provas, porque os conteúdos serão diferentes e, portanto, também alterações no SISU. E por último, o incentivo do Ministério da Educação, que transferirá recursos para os estados e para o Distrito Federal anualmente, por no máximo 4 anos para cada escola. O objetivo é que os colégios possam bancar as despesas. É permitido também investir na expansão da merenda escolar. Os valores serão repassados por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, de acordo com a ANP, ainda não foi definida a quantia que será transferida às escolas. Ela vai variar de acordo com o número de alunos que estudam na instituição de ensino beneficiada e deve ser mais ou menos da verba do governo federal de 1,5 bilhão. Um dos fatos interessantes para ser colocado é que mais de 16% dos jovens não entram ou desistiram do ensino médio, por causa de trabalho ou ausência de recursos. Até o momento, o currículo depende do oferecimento da escola, que deve oferecer até 2 módulos, segundo o texto da MP.
Bom, agora a gente vai ficar com uma fala elucidativa do professor Eduardo Donizete Giroto, professor aqui da Geografia da USP e que pesquisa na área de Educação e Geografia. Dá início perguntando então, professor, qual que é o movimento assim, internacional que você vê como objeto de que essa reforma venha tratar para o ensino médio? Acho que a primeira coisa a entender é que, de fato, o ensino médio sempre foi uma etapa da educação básica das mais complicadas no país. Então ele tem uma história, se você pegar os últimos 80 anos de consolidação do ensino médio, nós nunca tivemos uma clareza do que ele significava. O ensino médio sempre teve um caráter bastante dualista, ou seja, um ensino médio pensado para as classes ricas, um ensino médio pensado para os mais pobres. Então, o ensino médio dos mais pobres foi sempre um ensino médio com um caráter tecnicista, um caráter profissionalizante, vinculado à dinâmica industrial do país. E o ensino médio para os mais ricos foi sempre pensado como um caráter seletivo para que eles pudessem acessar o ensino superior. Nos últimos tempos, isso tem ficado cada vez mais evidente. Nós temos taxas de evasão muito elevadas no ensino médio brasileiro. Nós temos uma parte importante de saber que essas taxas de evasão têm a ver também com uma falta de sentido que os alunos colocam em relação aos conteúdos trabalhados no ensino médio, a relação desses conteúdos com as suas próprias vidas, com as suas próprias demandas. Então, efetivamente, nós temos um problema no ensino médio brasileiro, né? No entanto, a reforma apresentada, ela não vai tocar nesses problemas e, na nossa perspectiva, ela inclusive aprofunda. Por quê? Porque é uma proposta que está vinculada a uma série de interesses, principalmente vinculados ao Banco Mundial, relacionados ao Banco Mundial. E aí a gente consegue fazer o entendimento disso quando a gente verifica a retomada do Banco Mundial na escrita de documentos sobre educação pública, e essa retomada se dá principalmente a partir de 2010 com um documento que vai apresentar uma agenda para o governo brasileiro para fazer uma reforma da educação básica em todas as suas etapas, com uma ênfase no ensino médio. Então essa medida provisória que nós estamos vendo, ela pode ser profundamente encontrada nesse documento de 2010, que se chama Conquistando a Educação Classe Mundial no Brasil, a Próxima Agenda, que é o documento que, entre outras coisas, propõe a flexibilização curricular, ou seja, é isso que eles estão chamando de autonomia do estudante de escolher seu próprio currículo, que na verdade é um processo que apresenta 5 grandes áreas onde os estudantes vão poder optar, só que essa opção ela é bastante relativa, porque você tem as escolas sem as condições de oferecer isso, você tem um problema de falta de investimento, de falta de estrutura. Então provavelmente os alunos serão obrigados a ir para determinados caminhos, inclusive para suas próprias condições. Nesse documento do Banco Mundial também aparece a ideia, que eu acho das mais perigosas da MP, que é a ideia do notório saber, ou seja, de permitir que qualquer sujeito com uma formação superior em qualquer área possa ser docente, porque isso é um retrocesso em relação à luta da profissionalização docente, em relação a toda a discussão das características específicas do que é a formação do professor. E aí o outro elemento é que, principalmente na área de ciências humanas, corre-se o risco de você ter uma visão diluída das diferentes disciplinas que compõem. Não se tem clareza de qual que vai ser o lugar da geografia nessa discussão. Alguns falam do retorno dos estudos sociais, de uma geografia um pouco mais separada da posição crítica. E se a gente pensa também no avanço que nós tivemos nos últimos tempos da escola sem partido, da tentativa de controle ideológico do professor, isso pode acabar efetivando na prática. Mas também o que indica é que, por conta da própria demanda ou dos estudantes, ou da pressão familiar, ou o próprio discurso em torno do ensino técnico, a gente pode ter uma escolha desses estudantes, entre aspas, nessa escolha, em relação ao ensino técnico, com aquela ideia de que o ensino técnico vai garantir trabalho, de que o ensino técnico vai garantir melhores condições para eles, e aí um esvaziamento das ciências humanas, esvaziamento da ciência da natureza, e sem a gente saber claramente o que isso significa, por exemplo, na continuidade desses estudantes para o ensino superior. Esses estudantes vão ter as condições hoje já não tem as condições de enfrentar os vestibulares em condições de igualdade com os estudantes da escola privada. Com a reforma do ensino médio, vai se acentuar essa desigualdade de condições. Então, não dá para você tratar um tema tão complexo como a reforma do ensino médio a partir de uma medida centralizadora, autoritária como a MP, que impede o diálogo. Nós temos 3 meses para aprovar a MP. Em 3 meses não dá para você fazer um debate que já tem. Uma coisa importante dizer
já tem um acúmulo de toda a sociedade civil, dos professores de educação básica, dos estudantes, das universidades, apontando caminhos para a superação desses dilemas do ensino médio. Então, cabe agora a gente olhar para esses caminhos, debater, mas principalmente ampliar o debate. Não dá para fazer através de uma medida autoritária como essa. E do ponto de vista orçamentário, professor, o que você tem a dizer sobre a situação também das escolas municipais, federais, etc.? O que a gente pode dizer é que nós já temos caminhos claros de como nós podemos construir efetivamente um ensino médio de qualidade para todos no país. Acho que as experiências dos IFs, dos Institutos Federais, são boas experiências de articulação entre o ensino técnico e o ensino das disciplinas específicas. No entanto, essas são experiências que demonstram a necessidade de investimento. Se você pega a quantidade de investimento que você tem por aluno nos institutos federais e a quantidade de investimento que você tem por aluno nas escolas do ensino médio estaduais ou federais ou municipais, você tem uma gritante diferença. Então, a proposta que está sendo apresentada, ela não discute a questão orçamentária. Ela não vai discutir quanto custa esse novo ensino médio. Na verdade, se a gente olhar para o contexto mais amplo do país, onde a gente tem uma proposta de emenda constitucional que vai brecar os investimentos em saúde e educação, para não dizer cortar, se a gente imaginar que nos próximos anos saúde e educação vão ter investimentos que vão ser apenas reajustados pela inflação, nós estamos falando que não há ampliação da rede. Ou seja, essa escola pública com problemas, com desigualdades profundas, ela vai se manter na mesma estrutura, porque não vai ter ampliação de recursos. Então, como é possível você garantir qualidade, garantir inclusive tempo integral nessas escolas, que essa é uma dos elementos da medida provisória, com o mesmo recurso? Ou seja, você vai produzir um efeito de precarização. Você vai ampliar a quantidade de horas dos alunos na escola sem ter o acompanhamento de recurso necessário para construir laboratório de informática, quadra poliesportiva, para garantir formação dos professores, para garantir inclusive condições de permanência dos estudantes. Há um dado importante da própria rede estadual, 1 em cada 6 alunos das escolas integrais de São Paulo desistem porque não conseguem permanecer nas escolas, porque precisam trabalhar, porque precisam sobreviver. Então, essa tentativa de fechar o ensino noturno, como se o ensino noturno fosse uma opção aos alunos, o ensino noturno não é uma opção, o ensino noturno é uma condição. Os alunos precisam trabalhar e por isso vão para o ensino noturno, eles não estão optando pelo ensino noturno. Então, você percebe a perversidade que é o fechamento do ensino noturno sem a contrapartida de garantir que esses alunos possam se manter financeiramente, possam ter as condições materiais de sobrevivência na escola em tempo integral. Então, tudo indica que se a gente mantiver essa condição de financiamento, a proposta da MP ela só vai aprofundar a desigualdade, só vai aprofundar todos os problemas estruturais do ensino médio no país. Então é preciso atrelar o debate sobre o ensino médio com o debate de financiamento. Quanto custa o ensino médio de qualidade, quanto custa uma formação docente, uma formação discente de qualidade. Esse é um ponto fundamental. Do ponto de vista das justificativas, o governo, o ministro da Educação tem usado o fato de que muitos alunos do ensino médio reclamam de que não tem o ensino voltado para a área que eles gostam de estudar, etc. E tanto estão usando isso como justificativa. Como que a gente pode colocar, adaptando essa realidade, pensando em todos esses problemas que estão sendo colocados aí pela MP? Eu acho que seria importante se o ministro está tão sedento escutar os alunos, ele pode escutar os alunos que estão ocupando os institutos federais, ele pode escutar os alunos que ocuparam as escolas no passado, ele pode escutar, os alunos têm muita coisa para dizer, mas se efetivamente for essa preocupação de escutar o que os alunos querem dizer, e é isso que nós estamos pedindo, que escutem os alunos, que escutem os professores, que escutem as escolas, ou seja, há muita gente que está lá no chão da escola que sabe quais são os grandes dilemas, sabe quais são os grandes enfrentamentos, então utilizar retoricamente a fala de que os alunos querem, para justificar um projeto que é centralizador e que inclusive interdita o discurso dos alunos, interdita o discurso dos professores, é simplesmente mais um movimento de um governo que efetivamente não tem legitimidade democrática para fazer qualquer coisa. Então, ele vai tentar construir essa legitimidade democrática se utilizando de argumentos de que escutou falar de algum aluno que reclamou, mas efetivamente não cria os espaços democráticos de debate da reforma, de debate das discussões. Inclusive, eu acho até importante a gente problematizar o conceito de reforma do ensino médio. Eu sempre tenho uma ideia de que a gente reforma alguma coisa que está pronta, ou seja, construir uma casa com parede, com telhado, depois de 10 anos ela se desgastou, eu vou lá, pinto de novo, faço a reforma.
caso do ensino médio do Brasil, a gente só tem as colunas, então não dá, a gente precisa construir primeiro o ensino médio, precisa construir as paredes, o telhado. A gente está num processo ainda no qual, se a gente for pegar os dados do próprio censo escolar que o Ministério da Educação tem acesso e produz, o Ministério da Educação sabe que hoje no Brasil apenas 11% das escolas têm laboratório de informática. Ele sabe que você tem ainda 6% das escolas que não tem água tratada. Então nós estamos falando de um processo de construção da escola pública no Brasil, construção do ensino médio, e por isso a gente precisa ampliar os investimentos, né? E não fazer essa retórica vazia de que nós estamos de fato preocupados com os alunos, com os professores. Afinal de contas, acho que a grande preocupação não dá para esquecer que esse projeto foi engendrado numa articulação com grandes grupos empresariais, que hoje se transmutam em algumas organizações da sociedade civil, como o Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação, Fundação Lema, que passam a pautar a educação pública a partir de seus interesses, que são claramente privados. Entendi. Mais uma coisa aqui para continuar a nossa discussão, eu gostaria de situar a questão do ensino superior. O senhor acha, assim, avaliando esse período de crise, você acha que existe um momento oportuno para colocar a SMP, justificando na ideia de que o mercado está saturado, não é necessário mais gente formada no ensino superior, etc., e por isso a valorização do ensino técnico? O que a gente... eu acho que é sempre preciso entender a reforma do ensino médio como um processo claro de tentativa de diminuição do custo do trabalho no Brasil. Acho que as grandes reformas estruturais que estão sendo apresentadas pelo governo Temer são reformas que têm como um dos principais objetivos da relação capital-trabalho diminuir o custo do trabalho para ampliar a exploração do trabalhador no país. E aí você vê isso na reforma da Previdência, você vê isso na tentativa da reforma trabalhista e você vê isso na tentativa da reforma do ensino médio. Ou seja, você vai produzir uma inflação de diplomas técnicos. Então você vai ter uma população mais pobre com acesso a esses diplomas técnicos que, do ponto de vista da qualificação profissional, vão significar muito pouco, mas vão significar muito na relação com o mercado de trabalho, porque você vai ter uma demanda gigantesca de um trabalho técnico semi-qualificado que vai pressionar os salários para baixo. Então esse é um movimento muito claro, né? E aí, em médio e longo prazo, você pode ter como efeito um processo de dar ao ensino médio aquilo que já se pensava na era Vargas, ou nos próprios militares também, a ideia de terminalidade. Ou seja, o aluno da classe trabalhadora, o aluno mais pobre, não precisa ir para o ensino superior porque ele já desenvolveu uma profissão no ensino médio. Então, a ideia o que nos chama a atenção é que talvez por trás desse processo, uma coisa que a gente está colocando como uma especulação, mas algo a ser discutido e pensado, é que por trás disso tem uma estratégia de diminuir a pressão sobre o ensino superior público, principalmente da classe trabalhadora, pelo acesso à permanência no ensino superior público, e, em contrapartida, ampliar a elitização, ou retomar a elitização da universidade pública. Porque essa reforma não atingirá as escolas particulares, que continuarão a ser escolas elitistas voltadas para os grandes vestibulares, sejam do Brasil, seja fora do país. Então a tendência é que esses sujeitos formados nesses colégios particulares, formados nesses colégios que custam mais de 3, 4 mil reais, serão eles que terão acesso às vagas da universidade pública, principalmente as vagas de maior concorrência. Então tudo isso nos parece indicar que a reforma do ensino médio tem uma série de interesses ocultos que não estão sendo de fato debatidos, discutidos, que a gente como sociedade civil precisa pressionar e apontar e discutir e mostrar os riscos que essa MP pode trazer. Já caminhando então agora para a finalização aqui da nossa fala, gostaria de pedir que o senhor quiser comentar mais alguma coisa sobre a MP, mais alguma coisa que você acha relevante, e também pedir, como a gente está agora baseando no podcast, pedindo que o convidado e tanto quem participe faça uma indicação cultural, alguma indicação de algum livro, filme, alguma coisa que ache interessante, tanto para discutir esse momento ou que apenas queira indicar para as pessoas que vão ser os nossos ouvintes aqui. Eu acho que um dos filmes que faz, uma indicação que eu posso dar, que é um dos filmes que faz a melhor radiografia da educação pública no Brasil, é o filme Pro Dia Nascer Feliz, que deixa claro e evidente que nós temos uma história da educação no país, que é uma história na qual a educação ela tem como uma das suas funções, e não a única, sempre pensando nesse movimento da escola, que é de reproduzir a dualidade de classes brasileira, e que é uma dualidade de classes
mais perversa do que em qualquer outro país. Essa ideia de uma profunda desigualdade e que passa também por uma profunda desigualdade de oportunidades. Então tem uma cena final do filme, Podia Nascer Feliz, que é muito marcante, que é quando é distribuído pratos de sopas para as crianças e você percebe que é uma escola bastante pobre, talvez localizada no Nordeste brasileiro, e aí todas as crianças conseguem pegar os pratos para comer, o que parece uma coisa extremamente interessante. No entanto, não tem cadeira para todas as crianças sentarem. Então a criança fica com o prato de sopa na mão, tendo uma vontade tremenda de comer aquela sopa, mas não há cadeira para ela sentar para que ela possa comer. A educação pública no Brasil parece um pouco isso, o sistema educacional no Brasil parece um pouco isso. Você toca em algumas coisas para não tocar no central, faltam cadeiras ainda. Ou seja, é uma escola elitista, é uma escola para poucos, é uma escola para meia dúzia, e não é uma escola que seja capaz de garantir pelo menos uma certa igualdade de condições de partida, mesmo que essas condições sejam também desiguais em outros sentidos. Mas se a gente não conseguir problematizar isso, se a gente não conseguir discutir isso de forma profunda e discutir que isso passa por uma disputa de orçamento, isso passa por uma disputa de saber o quanto nós queremos, o quanto nós devemos investir seriamente em educação, passa por uma disputa da dívida pública, porque esses grupos que estão afim de agora falar sobre educação, na verdade eles estão muito mais afim de fazer uma gestão da dívida pública, de garantir que essa dívida seja paga. Então essa é uma disputa que envolve um projeto mais amplo de sociedade. Então quando a gente discute a escola pública no Brasil, no limite nós estamos discutindo que projeto de país nós queremos, que projeto de desenvolvimento social nós estamos discutindo, e aí esses são os desafios que essa MP traz para a gente debater. Então é isso, muito obrigado, professor, e até a próxima. Então, valendo aí da discussão do professor Giroto, colocada aí, e também os pontos principais elucidados aqui por mim, também vamos começar então as discussões aqui na nossa Assembleia do GeoCast. Assembleia. É nós mesmo, vagabundo. Demorou. Oh, não. Assembleia do GeoCast. E aí, gente, tudo certo? Então, eu queria, num primeiro momento, lembrar, né, que há um pouco tempo atrás teve a questão da escola sem partido, um projeto de lei que, de certa forma, ia colocar em xeque a forma que a gente poderia dar aula, os assuntos que a gente poderia abordar, a forma que a gente poderia abordar, entendeu? E nós, como, sei lá, geógrafos, grande parte da FIFELESH trabalha com educação, de certa forma, isso ia em encontro, né, da forma que a gente vai tratar os assuntos e como o que o aluno vai entender, como o aluno vai se formar, quais são as ideologias que ele vai poder ter contato, entende? E isso, com essa nova MP, isso entra também em xeque, sabe? É a forma que a gente vai abordar um assunto em geografia quando o negócio se torna não obrigatório, quando o professor não é necessariamente formado em geografia, quando ele não tem contato com as discussões dentro da academia. Isso a gente, não só falando de uma questão assim, de ser crítico com a sociedade, tá ligado? De partir para um ensino libertário, tá ligado? Não necessariamente disso só. Algo mais neutro, às vezes, discutir laicidade do Estado, não só políticas, mas interessantes para a geografia e para ciências humanas. A gente vai acabar perdendo essa possibilidade de discutir e automaticamente, quando a gente perde, a gente forma alunos que têm outra visão de mundo ou uma outra ideologia que, sei lá, eu acho que dentro dessa nova formação do governo, com o impeachment da Dilma, com a subida de uma ala conservadora, é bom para eles e ruim para a gente. Bom, discutir educação é algo muito complexo, né? Porque a gente precisa, primeiramente, né, discutir o que é a reforma, quais foram as reformas feitas no governo, pelo governo no Brasil, assim. Então, a primeira grande reforma, que foi muito complexa e que mudou muito o ensino, foi na década de 90, com a massificação do ensino, né? Então, essa reforma, ela foi feita fazendo com que você perca a qualidade do ensino, porque, primeiro, né, você tem uma elevada produção, né? Então, muito isso, uma produção de professores, porque você massifica o ensino e você massifica o ensino superior. E eu pontuo isso principalmente pensando na formação do professor, porque
Antes, a qualidade do trabalho desse professor na década de 90, desde a reforma do ensino, o que ficou mais prejudicado foi a questão da formação dos professores, e consequentemente vem o restante, a massificação do ensino, né, no caso. Então, a reforma dos professores, o que aconteceu primeiramente foi que, primeiro, os professores começaram a ganhar por hora aula. Então, os professores não têm identidade com a escola, que eles trabalham, porque você não trabalha em uma escola. Você trabalha em uma escola, você trabalha de tarde em outra escola, você à noite talvez trabalhe em outra escola para você conseguir ganhar um pouco mais, pensando, né, em todo o contexto que se tornou sua mão de obra. Então, você trabalha meio período, você ganha R$700. Se você trabalha período integral, você tem pouco, mais ou menos na escola do estado. Na escola municipal você ganha mais. Mas, dobrando, você ganha menos do que R$700, ou um pouco mais, do que seria a sua mão de obra. Então, você começa aí começa o seu treinamento, né, do ensino. E aí, fora isso, o professor ele não tem tempo de preparar sua aula, tem muitas questões postas aí. E quando você põe um ensino que já era meio período, que já tem a qualidade péssima que tem, massificada, e põe um período integral, quando o professor vai ter tempo para preparar sua aula? Ele não vai ter tempo, simplesmente assim, né? Até porque você não tem, esse professor vai continuar ganhando salários baixíssimos, você vai ter uma condição de trabalho péssima, porque como foi dito, você não tem um aumento de investimento. Se você não tem aumento de investimento, você não tem aumento na valorização desse profissional, mas, somado a isso, o investimento, né, de instrumentos mesmo, que o professor utiliza em sala de aula para mesmo, né, levar isso para os alunos, né, de uma forma inovadora. Então, é muito complicado o que está acontecendo. Fora que tem muitas questões envolvidas, né, em relação a isso. Você tem, desde os anos 2000, mais ou menos, os investimentos do Ministério da Educação para a formação de professores no ensino à distância. Então, desde do petismo você tem isso, um investimento em ensino à distância, o que é terrível, porque você tem uma formação de estágio completamente comprometida, e fora que as discussões que devem ser feitas a respeito do trabalho de professores não são feitas no ensino à distância. E agora você tem o notório saber, né? O que para mim soa muito esquisito, porque você tem o notório saber como uma forma de, você tem um bacharelado, mas a licenciatura é como você vai lidar com aquela pessoa, como você vai lidar com aquele indivíduo e como você vai organizar aquele conteúdo de uma forma que faça com que o seu aluno raciocine. Isso é muito complexo de ser feito, tanto que a licenciatura é mais complexa do que o bacharelado, né? Então a gente tem que ficar atento a essas questões também, e da formação de professores, quanto é muito defasada a qualidade, como isso reverbera do ensino superior para a escola pública. Bom, galera, queria colocar também uma situação que está sendo colocada aí pela MP, como o professor Giroto já disse na discussão. A MP ela é uma medida provisória, ela é colocada de cima para baixo. Ela não estabelece uma discussão com nenhum dos setores da sociedade civil que representam realmente o que acontece no ensino médio hoje, que são os professores, as associações e sindicatos de professores, os grupos, as universidades, quem pesquisa ensino, os próprios alunos que estão ocupando escolas, que estão dando show aí de política em todo o âmbito nacional. Então, nesse contexto, é interessante notar que um governo que já nasce autoritário nesse sentido, não necessariamente que outros não tenham sido, não é essa discussão que eu estou fazendo aqui, mas que ele coloca para a gente uma discussão que é pegar ou largar. Então todo mundo diz, a situação é péssima no ensino público. Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a realidade do ensino público, quer dizer, todo mundo pelo menos que já passou por uma escola. Tem muita gente falando de escola pública aí que nunca nem pisou numa escola. E são geralmente essas pessoas que estão falando a favor dessa medida. Então a parada é que a gente precisa começar a discutir a realidade. A gente precisa
que haja uma reforma no ensino médio. Mas é essa a reforma que a gente precisa? É uma reforma pautada na autoridade? É uma reforma pautada de cima para baixo? É uma reforma pautada principalmente na negociação do nosso ensino, na colocação, quando você coloca na NP, que são necessárias, que a escola terá a obrigação de colocar pelo menos 2 módulos, pense numa pessoa que vem da periferia. A pessoa vai escolher o módulo de humanas? Se tiver na escola, ele precisa de trabalho, ele não tem oferta para chegar na universidade, ele não vai ter a visão mais, como o Leria colocou também, corroborar o que ele disse, o controle ideológico está colocado sobre essa NP. Então eu queria dizer que é necessário sim uma reforma, mas não é essa. Nós não estamos brigando para que fique essa. Nós estamos brigando para iniciar um diálogo, e esse diálogo precisa ser feito com todos os setores interessados. Eu concordo plenamente com o que o Joaquim falou em relação ao diálogo, né? A gente precisa mesmo falar com os professores, falar com os alunos a respeito de todas essas necessidades que nós temos, né, no ensino. A formação de professores ela é terrível, a gente sabe disso, a gente sabe que os professores têm muitas frustrações com o que acontece na sala de aula, o que não acontece, deveria acontecer, que é realmente o desenvolvimento dessas pessoas, desses indivíduos que estão ali na sala de aula. Então, é por isso que eu também acho que a gente tem que parar, dentro da formação de professores, até uma pedagogia conservadora. A gente tem que ouvir mais os nossos alunos, mas não ouvir apenas falas isoladas. A gente tem que ouvir com técnica, a gente tem que ouvir de uma forma precisa, né? Sabendo com que a gente vai fazer em sala de aula, né? E aí sim que a gente vai trazer autonomia para o aluno, né? Porque é bizarro você dar para esse aluno a opção de escolha de uma disciplina, mas sem você dar uma formação para ele, para que ele faça as escolhas dele de uma maneira que realmente ele saiba, ele seja consciente das decisões da vida dele e da demanda da sociedade. Isso é muito complicado da questão da autonomia, das escolhas das disciplinas. Já falando do que o Joaquim falou também, da questão humana, né? Como a nossa matéria fica, como a nossa disciplina de geografia fica diante de tudo isso. Você tem uma formação de professores, você tem uma formação de geografia, né? Hoje dentro na escola, que os alunos têm, de geografia das capitais, que os alunos decoram capitais e etc., que não contribuem nada para você pensar no que a geografia é de verdade, né? Porque a geografia deveria formar quantos cidadãos, né? Um potencial enorme a geografia tem. Você pensando que a geografia ela pode trazer a reflexão que a sociedade, como a gente está dentro da sociedade, como a gente está inserido, e a gente não consegue colocar isso no ensino, sei lá, desde discutindo o que é nuvem, e como a chuva envolve as enchentes, sabe? Que tá ali mesmo, nós tá na quebrada ali, tá vendo aquilo acontecer e a gente não consegue ter essa percepção. Mas diante da realidade que nós temos agora, quanto professores, a gente tem que estudar, né? Primeiramente, a gente tem que estudar tanto geografia, né? Eu falo quanto geógrafa, mas a gente tem que também estudar ensino, a gente tem que estudar neurociência, a gente tem que estudar pedagogia, a gente tem que estudar psicologia. E essa é uma formação de professor que realmente vai fazer com que a gente pense em muitas questões para trabalhar em sala de aula. Seja identificar um problema do qual o aluno não está entendendo por ausência de conteúdo ou por uma falta mesmo de atenção do aluno, que é uma coisa que pode ser completamente trabalhada, ou algum outro problema psicológico social que envolve problemas na família, ou algum problema dentro da escola de relação pessoal com os outros alunos. A gente também tem que pensar nessas coisas, né? Como profissional a gente vai lidar com isso, e como a nossa formação deve também se preocupar com isso, porque é algo muito difícil. Todo professor em sala de aula, quando entra na sala de aula, ele se sente completamente despreparado, ele não se sente seguro para estar ali. E isso acontece justamente por uma ausência dessa formação, que é extremamente importante e que, devido às reformas do ensino anteriores, deturparam esse processo que deveria melhorar, né?
A gente tem que começar a discutir ensino de uma maneira mais qualificada, pensando nisso. E também, falando mais da geografia, eu acho que a geografia, ela é incrível para ser ensinada na escola. E a gente vai perder muito aluno se a gente começar se esses alunos começarem a escolher as matérias dessa maneira, da maneira que é feita, né? Está sendo adotado nessa reforma um modelo norte-americano, estadunidense, né, na verdade, de ensino e de escolha e de opção para os alunos. Mas a gente tem que começar a ver a nossa realidade e realmente pensar em qual seria a melhor forma da gente começar a fazer esse debate. Que eu acho que esse debate deve começar dentro do ensino superior, porque a partir do momento que a gente tem um ensino superior qualificado, que a gente tem uma maneira de escolher esses alunos, de escolher formas, de pensar formas para que a gente tenha uma educação de qualidade no ensino básico. O Joaquim também falou agora, mano, do negócio de ninguém ir na escola pública para falar sobre escola pública, né? Velho, a gente tem que pensar sempre na escola pública, mano. A escola pública é de graça, a escola pública é a formação da maior quantidade de pessoas no Brasil, é um negócio certo. Quando a gente fala de um projeto de escola, a gente não fala de um projeto de escola particular, mas quando a gente está falando de um projeto para o Brasil, a gente pensa na escola pública, uma escola que vai, tá ligado, ser obrigatório você ir lá. Se você não for lá, vai ter algum tipo de punição do Estado para cima dos responsáveis dessa criança, entende? Então, se a gente está falando de escola pública, a gente tem que visitar a escola pública, tem que ter um papel de falar com os professores, tem que ter um papel de falar com os alunos, que os alunos, assim, seja a escola do PT, na época do PT, seja a escola do FHC, seja a escola de não sei quem, dificilmente se falava com os alunos. O aluno é quase como se fosse um agente passivo do negócio. O negócio passa por ele, assim, tábula rasa mesmo, sabe? O professor vai chegar e escrever na cabeça dele o que ele tem que saber. Então, esses pontos eu acho que são fundamentais, sabe? Tem que visitar a escola pública e falar com o professor e com o aluno. E rapidinho também a respeito disso, que eu já falei demais, mas eu acho que também você saber ouvir esses professores, né? Não adianta você, sei lá, a galera faz estágio, chega lá no estágio, fala do professor, fala da forma como o professor dá aula e etc, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, chega com vários julgamentos. Então a academia, segura o pagode, porque assim, você tem que chegar direito no rolê, entendeu? E a questão é de você entender a realidade, a complexidade daquilo ali. Não é você só ficar, né, observando, passivo, anotando. Você tem que falar com aquela pessoa que está ali, né? Saber fazer pesquisa também, saber chegar. Porque você, exatamente, é o diálogo. Você tem que chegar, conversar numa boa, perguntar as coisas, entender as angústias daquele professor, porque aquele professor tem muitas angústias e tem muita coisa boa para falar também. Porque na escola acontece vários booms, mano. Os alunos falam coisas geniais e a gente pouco sabe captar aquilo que eles falam também. Então é isso aí que eu queria falar. Bom, então caminhando talvez aí para a finalização da nossa discussão, eu queria pontuar também uma questão orçamentária, que é o seguinte, né? Quando você dobra a carga horária por ano do aluno e não aumenta o investimento ou gasto na linguagem do governo, você está na prática reduzindo recurso. Por quê? Porque você dobra uma produção de algo sem aumentar o salário, né? Sem aumentar o que seria o pagamento daquelas horas, ou seja, o recurso. Então você já tem uma redução do recurso na prática só com a MP. E é impossível a gente não falar nesse momento da discussão que está tendo na PEC que está passando no Senado, a PEC do congelamento dos gastos, que vai congelar o investimento em educação e saúde nos próximos 20 anos. Então você tem na prática, durante o próximo crescimento do PIB do Brasil, que vai se manter a mesma porcentagem de investimento, você também tem uma prática na redução inclusive do orçamento geral da União. Então é uma dupla redução de orçamento no orçamento na educação, no recurso para a educação, o que coloca em xeque o discurso de que essa reforma é para melhorar o ensino. Como disse o professor Giroto, é impossível passar por uma discussão de melhorar o ensino, principalmente o ensino médio, sem falar de aumento de recurso
Porque o que a gente tem hoje é falta de recurso. Não adianta a gente dizer que é uma questão, como diz o querido João Dória, prefeito dessa cidade, que é uma questão de gestão. Não se faz gestão quando todo aluno do ensino médio hoje no Brasil custa cerca de R$300. Quanto custa uma escola particular de qualidade aqui em São Paulo? Quanto custa o Bandeirante? Vamos dar nome aos bois. Como é que se faz um ensino de qualidade com R$300 por aluno no mês? Como é que se faz? Então eu coloco essa questão orçamentária também para dizer que o que está acontecendo é claro, é uma redução, não adianta. Não queremos essa reforma, não porque queremos como é o ensino médio hoje, mas porque nós não queremos que piore, nós estamos nesse estado de luta, nós estamos lutando para não piorar. Veja a situação que a gente está, é um momento tenso no Brasil, principalmente com a colocação da PEC, que eu acho até aqui, pessoal, que vai render talvez um programa inteiro sobre ela, talvez o próximo ou outro, não sei, a gente precisa conversar bastante sobre ela, é bem pouco o que a gente está falando aqui agora sobre ela, tem muitos pontos a ser explicitados, e principalmente no sentido de que, sendo esse momento um momento tenso, eu reafirmo aqui que a escola pública é um ambiente de disputa. A gente está disputando a escola pública, não é à toa que veio Escola Sem Partido, não é à toa que vem esse contexto da reforma do ensino médio, porque é um ambiente de disputa, de formação das pessoas, formação ideológica, profissional. Ali é colocado o nosso futuro, não no sentido piegas da palavra, de que só a educação salva, ou aquelas coisas que a gente ouve falar com um discurso vazio, não é nesse sentido. É ali que reside o potencial de se criar uma sociedade que pensa criticamente ou não, porque essa é a instituição que a gente tem e a gente está nesse pé. Para a gente discutir, talvez, desescolarização, que é o que a esquerda muitas vezes coloca, que a escola é uma prisão, concordo, mas em que pé a gente está? Nem todo mundo tem escola, como é que a gente vai falar de desescolarização? A gente só fala de desescolarização quando todo mundo está na escola, pelo menos. A gente não tem todos os alunos na escola. Então a gente está nesse momento, nesse pé, e é preciso discutir isso com muita seriedade em todos os âmbitos, principalmente nos centros acadêmicos. Aí faço agora uma cobrança ao movimento estudantil, agora no podcast. Acho que com isso a gente dá fim, né, a esse nosso bloco. Você gostou do que a gente falou aqui, não gostou, comenta aí, faz a sua, tá ligado? Fala o que você achou, dá o feedback aí que a gente adora. É nóis, velho, valeu. E para finalizar, o bloco encaminhamento. Repita. Encaminhamento. Bom, então galera, chegando aqui no bloco final, bloco encaminhamentos, né, como foi colocado aí pelo nosso querido Vitor, a gente agora gostaria de explicar mais ou menos quem somos nós, da onde a gente veio, para onde a gente vai, e dar uma dica cultural que vai ser útil para todo mundo que está ouvindo o podcast. Bom, como eu já estou com o microfone, eu sou o Joaquim, mas podem me chamar de Tim, porque eu gosto, e eu sou do 3º ano da Geografia, estudo aqui na USP, no momento faço estágio e luto pela educação por fora, não sou colocado em nenhum coletivo no momento, mas estamos aí apoiando todo mundo que está tentando lutar e etc. E a minha dica cultural nesse momento talvez seja para os emos, que como eu foram emos e às vezes continuam emos, é o novo disco do Green Day, o Revolution Radio, que vem no momento certo. O Green Day sempre bota o momento certo pra gente, para falar o que o jovem, o punk, o adolescente tem para falar. E também coloco uma dica cultural num quadrinho, que é o quadrinho Habib, que fala sobre os árabes, fala sobre a cultura árabe em geral, e dá uma outra visão, principalmente nesse momento de discussão que a gente está tendo no mundo inteiro sobre imigração, sobre islamofobia e etc. E é muito bom para a gente pensar essas coisas. Bom, gente, eu sou a Mariana, estou no 3º ano da Geografia também, sou professora do Núcleo de Consciência Negra, cursinho popular, e também faço estágio em educação já com crianças, que é muito bom. A minha dica cultural é uma coisa mais, né, acadêmica, fazona, mas é muito importante para começar a suscitar essas questões colocadas também a respeito de reforma do ensino e também de como pensar a sala de aula de uma maneira que traga reflexão ao seu aluno, que é Aula Operatória. O nome do livro é do Paulo Ronca, livrinho facinho de ler, e da Célia Terce, os dois que escrevem. São pessoas geniais de educação, escrevem de uma maneira muito simples, livrinho pequeno, 4 realidades no sebo. E aí, gente, então eu sou o Leria, né? Leria do verbo mesmo, de ler.
Meu nome é Guilherme, mas a galera me chama de Leri e tal. Enfim, tô no segundo ano aí da GEL, sofrendo bastante, mas assim, de indicação cultural que eu gostaria de indicar, eu poderia falar aqui de duas bandas assim, que eu gosto muito, que lançaram um álbum esses dias, uma banda sueca, né, chamada Meshuggah, muito bom, álbum pesadíssimo, ou até, lembrando o emo do Joaquim, o American Football, que lançou um álbum agora, tipo, milhões de anos sem lançar álbum, os caras lançam um álbum muito louco. Mas o que eu vou fazer é aquele spam BR, né, dos caras que eu gosto bastante, do Surra, Banda dos Santos, HC, punk, bem louco. Álbum assim, eles não tá ainda no Bandcamp dos caras, mas, velho, vale super a pena. Dá uma procurada que você acha na internet pra baixar suave, 0800 assim, de graça. Muito bom. Bem, vou até deixar aqui o sonzinho um pouquinho rolar. Entendeu? É muito da hora, velho, vocês vão curtir bastante. E, bem, de livro, mano, eu não tenho nada pra falar por enquanto, mas se vocês ouvirem essa música vai dar aquele pique revolucionário assim, aí você pode ouvir um Marighella que o negócio combina bem legal. É isso aí, galera, finalizando o Geocast. Eu sou o Vitor, tô no segundo ano e as pessoas me chamam de Nanico. Falou, galera, a gente vai voltar, vai ter outros podcasts, provavelmente daqui 2 semanas ou uma semana, a gente tá decidindo ainda. Deem o seu comentário, fala o que você achou do nosso podcast, venha participar com a gente, principalmente se você for da Geografia USP, ou da USP, ou fazendo Geografia, ou foda-se também, é nóis, entendeu? E é isso, cara, a gente se vê. Peço desculpa aí também pelos erros, é o nosso primeiro podcast.